Fala solarzeiros, bem-vindos ao Solar 220. Eu sou o Lucas Sanches, sou o CEO e proprietário aí do grupo Cia Luz Energia Solar e hoje vamos começar a nossa primeira aula de recuperação de créditos excedentes. Então nessa primeira aula nós vamos falar sobre leitura de conta, análise de crédito e o que geram esses créditos, tá bom? Então, a gente vai começar aqui agora a falar um pouquinho sobre a conta de energia, né? Como ler uma conta de energia com o sistema fotovoltaico, né? O que são os campos que mostram na conta e como identificar se elas são contas geradoras, ou seja, que geram a energia naquela localidade, ou se ela é uma conta beneficiária. A conta beneficiária é a conta que recebe o benefício da geração, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora os exemplos de contas, tá? Então a gente vai começar pela conta geradora, né? Eu estou printando ela aqui e vou jogar aqui no Paint, que fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar, tá? Então nesses dois campos de cima aqui, né? A gente nota aí a energia ativa fornecida, né? O que é essa energia ativa fornecida? Isso é o que a gente consome da concessionária, né? A concessionária em questão aqui do vídeo é a CPFL, né? Então, a energia ativa fornecida é a energia que a gente pega da rede, da concessionária, tá? E no caso dessas duas linhas de baixo, né? Energia ativa injetada, ou seja, é o que a gente injeta na rede da concessionária, né? Lembrando que quando a pessoa, a empresa, né, a indústria que tem a fotovoltaica, lembrando que durante o dia, né, ela tem um alto consumo, né? Valor este que você não consegue ver na conta de energia. Por quê? O sistema gera a energia, ele acaba utilizando isso instantaneamente, que é o que a gente chama de autoconsumo, né? Ele gera, usa e sobra e ele injeta isso na rede, aonde é contabilizado, né? Nesse campo de baixo aqui, tá? Então aqui a gente tem a energia ativa fornecida, que é o que a gente pega da rede, temos a energia injetada, que é o que a gente devolve para a rede, e nesse campo aqui de baixo a gente consegue ver como foi essa troca, né? Então a gente tem aqui perto do equipamentos de medição, né? A gente tem esses campos aqui que mostram que ele consumiu, né, 1.280 e ele injetou 3.520, né? Então ele teve uma sobra mensal aí de 3.520 menos 1.280, né? Então sobrou 2.240 que está sendo redistribuído, né, para outra ou outras unidades, que é isso que a gente vai ver agora. Nesse caso aqui eu sei que está sendo distribuída para outra, mas quando você pega uma conta de um cliente, o mais ideal é que você analise ela como um todo, tá? Então você tem que ver o quanto que ele consumiu, o quanto que ele injetou, né? Como foi a geração e a injeção, como foi a troca, que a gente acompanha nesse campo aqui, e já pode fazer esse detalhe aí do sobrou dos 2.240, ou dependendo da conta, faltou 500, né? Então essas observações que você faz agora nessa análise de conta, né, são de extrema importância para você conseguir prosseguir com os próximos passos e você vai entender aonde vai usar isso aí nos próximos módulos, tá? Mas na leitura da conta, né, nessa análise da conta, né, é de extrema importância que a gente olhe isso, né? Primeira coisa é saber entender a parte da energia ativa, que é consumida da rede, a parte da energia injetada, identificar se a conta é geradora, né, ou beneficiária. No caso dessa daqui, a gente vê que ela é geradora, né, simplesmente porque aparece o campo da energia injetada, então você sabe que está injetando e que tem sistema ali.
E até aproveitando para falar dos créditos, né? Aqui na parte de baixo da conta, né? É onde você identifica os créditos, tá? Só antes de falar dos créditos, né? A gente vai fazer aqui um adendo na parte de histórico de consumo. Então aqui nesse campo aqui a gente consegue tá olhando, né? Como está sendo a média de consumo do cliente, tá? Então a gente nota que ele estava consumindo bem pouco e agora começou a consumir mais, né? Ainda tem sobrado, né? E ela é uma conta geradora e a gente nota que o período que ele estava sem consumo provavelmente não estava mandando para ninguém, porque é o consumo que está acumulado aqui na parte de baixo e é o que a gente ensina vocês a recuperarem. Só recapitulando aqui, o campo 1, né? O campo 1 aqui é o campo onde a gente fala da energia consumida da rede. O campo 2, aqui a gente fala sobre a energia injetada na rede. O campo 3, a gente vai identificar se ela é uma conta geradora ou beneficiária e o quanto está sobrando, né? O campo 4, a gente vai falar sobre o histórico de consumo, né? E o campo 5, que é o do principal intuito que a gente está fazendo, né, esse curso para vocês, é onde vocês identificam se tem o crédito a ser recuperado ou não, tá? Então, só recapitulando mais uma vez a conta, o cara consumiu 1.280, devolveu 1.280, então a conta veio certinha, né? A gente identificou que ela é geradora, ela está injetando 3.520, consome 1.280, está sobrando 2.240, notou que está sobrando 2.240 já com o consumo novo que a gente conseguiu ver aqui no campo de histórico de consumo e notou também que ele é um baita cliente potencial porque ele está com 75.000 kW acumulados na conta de energia dele, tá? Então a gente viu aqui a conta geradora, tá? Agora a gente vai falar sobre a conta beneficiária, o que a gente tem para falar da conta beneficiária. Então estou tirando aqui, vou colocar ela no Paint novamente. Mais uma vez os campos que a gente viu aqui, que são o da energia ativa, que é o que ele consome, da energia injetada, que é o que ele devolve, né? Aqui a gente está identificando que ela é uma conta beneficiária. Como você sabe que ela é beneficiária? Não tem o campo do injetado, né? Então a gente nota aqui que ela não tem o campo do injetado, beneficiária. Então aqui a gente já consegue notar que ela é uma conta beneficiária, né? A gente consegue dar uma olhada no histórico de consumo para ver que está consumindo aí uma média de 250 kW, né? Mas os últimos meses tem caído um pouco da conta, tá? Aqui no campo de baixo a gente nota que ela está com um saldo de 2.120 kW acumulados, né? E também já nota que ela recebe 10% da participação da geração, né? Até voltar aqui na conta geradora para vocês verem que essa está com 90%. O ideal não é guardar crédito na conta geradora, né? Mas a gente pega diversos clientes que estão dessa maneira e é uma chance a mais de você conquistar ele, trazer ele para você. Você tem um motivo a mais, né? Para falar para ele, poxa, ó, o pessoal guardou aqui 90%, não é assim, né? Não tem por que guardar se a gente gera mais do que gasta, né? Enfim, isso aí eu vou ensinar para vocês um pouco mais para frente, tá? Então aqui a gente nota até que não falou na conta geradora, né? Que não é comum que fique com participação lá, mas estava e nessa daqui também tá. Então aqui a gente vê o quanto que ela participa da geração, né? É por porcentagem ou prioridade, mas na maior parte das vezes é por porcentagem. Então qual que é a porcentagem de participação dela na geração, né? Nesse caso aqui é 10%. Então vamos voltar para explicar novamente a conta, tá? Energia ativa fornecida, né? O cliente consumiu 145 e devolveu 45. Faltou 100.
não faltou o 100, na verdade faltou o 100, mas não faltou porque o 100 é da taxa mínima, né? Então todas as contas a gente paga uma taxa mínima, né? Quem fez aí na GD1 paga, quem fez agora na lei nova não paga mais, né? Mas como essa conta aqui é da lei antiga, né? Ele acaba pagando aí os 100 kW da taxa mínima, então por isso que parece aqui que está com 100 a menos, né? Conta monofásica paga 30 kW, não é comum que a gente pegue contas monofásicas, né? Mas contas bifásicas pagam 50 kW e contas trifásicas pagam 100 kW, tá? Essa é uma conta trifásica e por isso que tem essa diferença do 100. Mas a gente consegue ver que se está com crédito é porque a conta está certa, tá? Então faltou o 100 é da taxa mínima, está com crédito, a conta está certa. Então consumiu 145, devolveu 45 e pagou o 100 da taxa mínima, que é esse total aqui da distribuidora, tá? Aqui a gente nota que ela é uma conta beneficiária por não ter aqui o campo do injetado, né, que fica aqui. Nota que o consumo dela não é tão alto, né, que ela recebe 10% e ainda assim está com 2.120 kW, tá? Então essa é uma conta beneficiária. Como saber se é conta geradora ou beneficiária? Então a gente olha no campo de baixo aqui para identificar se ela é uma conta geradora, né, que vai aparecer o campo da injetada e da ativa, ou se ela é uma conta beneficiária que só aparece o campo da energia ativa. Então até nesse momento a gente aprendeu a ler a conta, identificar qual que é a relação entre o consumo e a injeção, identificar se ela é uma conta geradora ou se ela é uma conta beneficiária, né? Aprendeu a ver aonde fica o histórico de consumo e já fazer uma análise se ele está consumindo mais ou menos, né? Se ele tem saldo, né, de crédito excedente acumulado, né? E qual que é a participação dele na geração, né? Então a gente falou sobre isso e a gente notou que ele tem 75.000 kW nessa conta e 2.120 kW nessa conta. Tá, o que fazem ficar com esses créditos acumulados? Então a gente vai explicar quais são os principais motivos de ficar com esse crédito acumulado na conta de energia, tá? O primeiro motivo é quando tem uma demora de envio do anexo G, né? O anexo G é o anexo de compensação de crédito em outras unidades, né? Na CPFL é anexo G, na CEMIG é o anexo de compensação de crédito, então é mais ou menos o mesmo nome aí, que é aquele documento que a gente fala, essa é a conta geradora, né? E a gente vai distribuir os créditos aí para essa conta e essa conta. Então estou colocando até aqui um modelo de anexo G, né? Para vocês verem como é que funciona. Então a gente coloca aqui o número da unidade que a gente está falando da geradora e aqui embaixo o número das unidades e as participações, né? Então esse documento aqui, quando demora para mandar esse documento aqui, né, acaba acumulando a geração toda na geradora, né? Ou no caso de número 2, né, ter um sistema superdimensionados, né? A gente encontra diversos clientes que falam, não, pode lotar o telhado, pode pôr o máximo que der, eu quero montar 3 usinas, e aí acaba fazendo mais do que ele precisa, né? Ou a empresa dele vai aumentar, mas às vezes não aumenta com esse potencial que ele pretendia, né? Ou com que ele esperava, com que foi feito o projeto, né? Então isso vai acumulando créditos também, tá? O terceiro caso, que é os casos onde a pessoa não manda para ninguém, né? A gente tem diversas hipóteses, né? Eu tenho aqui um caso que o cara tinha 12.000 kW, que não é tanto diante dessas contas, né? Que a gente encontra com 75, 35, 40, 160, tem 1.000 kW, né? Tem diversos clientes que têm todo esse crédito aí parado. Mas esse caso aí dos 12.000, ele é um cliente potencial, né? Morava ele e a esposa e 2 filhos, e os filhos foram fazer faculdade fora, né? Então o consumo diminuiu e ele foi juntando crédito. Empresas que acabam diminuindo, né, o seu consumo, né, também geram créditos, né?
e demais são esses 3 tipos, né? Então, quando demora para mandar o anexo G, vai acumulando os créditos. Quando está superdimensionado e acaba sobrando créditos, e quando o cara diminui o consumo por algum motivo. Então, pô, a gente tem um cliente aqui, ele tem 22 lojas. Agora, recentemente, ele fechou 4. Ou seja, vai sobrar crédito. E agora ele abriu mais 2. Então, a gente vai recuperar o crédito, vai distribuir para essas 2, mas isso acontece com diversos casos, tá? Então, eu acredito que seja isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula, né? A gente falou sobre a leitura da conta, né? Como fazer uma leitura da conta, como identificar se a conta ela é geradora ou não, e também o que geram esses créditos excedentes, tá? E agora na aula número 2, a gente vai falar um pouco de valores de mercado e rentabilidade, tá bom? Fiquem ligados, e é isso. Obrigado, pessoal!